Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, capítulo de número 2. Vamos ler o verso de número 15. Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 15. Diz assim, Gênesis capítulo 2, verso 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e guardasse. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e guardasse. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, que mais uma vez o Senhor reúne. Obrigado pelos louvores que já foram entoados ao Senhor, os hinos que foram também ao Senhor apresentados diante de Ti, as orações. Sabemos que tudo o Senhor já recebeu, no nome de Jesus. E pedimos que o Senhor mesmo, que já recebeu os nossos louvores, a nossa oração, se digne também de, nesta noite, falar conosco a Tua palavra. Palavra que nos instrui e nos orienta, nos capacita a cumprirmos com a missão de sermos nessa terra sal e luz, para a Tua glória mesmo, e em nome de Jesus. Amém. Quem aqui tem medo de chuva? Ou melhor, né? Quem aqui está com medo de chuva? Chega assim, 3 horas da tarde, 4, a gente já começa a olhar o tempo, ver se tem algum compromisso, onde a gente vai passar, se tem algum alerta. A gente fica meio que tenso, né, nessa época do ano. Essa semana mesmo, Deus tocou no meu coração, não para cancelar 2 reuniões que nós tínhamos aqui à tarde, mas para mudar. Eram reuniões presenciais, e Deus tocou no meu coração, por amor àqueles que iam ter que atravessar a cidade para estarem aqui. Eu sugeri que nós fizéssemos online, e as pessoas agradeceram muito, porque o perigo de, em meio a uma travessia da cidade, sermos atingidos por uma chuva que, devido às condições da nossa cidade, pode se transformar em alagamento, pode se transformar em enchente, pode se transformar inclusive em enxurrada. Você talvez tenha visto lá o vídeo que foi feito, vários vídeos eu acho, do que aconteceu recentemente no metrô de São Paulo. Tem gente que culpa as mudanças climáticas, outra a engenharia da cidade, mas e nós, a igreja? Será que nós temos uma palavra a respeito de tudo isso? Será que nós, como igreja, temos alguma contribuição a dar? Não para resolver o problema, mas para pelo menos amenizá-lo? Ou não, pastor, isso não é assunto de igreja. O que a igreja deve fazer, no máximo, é pregar, a fim de que, caso alguém morra, em meio a tudo isso, pelo menos vá para o céu. Não, pastor, isso daí, sabe o que é? Isso é juízo.
Então, quanto pior, melhor. Quem sabe assim as pessoas se arrependam e sejam salvas, conheçam o Evangelho. Eu acho interessante que logo no início da Bíblia, logo no Gênesis, onde conta o início de todas as coisas, como Deus criou com tanta sabedoria, cuidado, bondade, inteligência, conhecimento, amor. Se você um dia puder fazer um estudo a respeito dos dias da criação, você vai ver que tudo tem uma ordem, tem uma bondade. Eu lembro que o meu irmão, quando criança, comprou um pintinho, sabe que vendia nas feiras? E aí ele trouxe para casa, não passou 3 dias, o pintinho morreu, porque ele não tinha preparado o ambiente para o pintinho viver. Mas no Gênesis você vê que Deus só vai criar o ser humano depois que tudo está pronto, quando há condições para que esse ser humano seja acolhido, seja abraçado, há sabedoria, há bondade, há amor. E logo no capítulo 2, verso 15, nós vemos que o Senhor atribui uma função de mordomia a esse ser humano que é acolhido pela sua criação. Gênesis capítulo 2, verso 15, vai dizer que o Senhor Deus tomou o homem, o ser humano, e o colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e guardasse. Ou seja, Deus que já havia feito desse ser humano a coroa, o ápice da sua criação, quando disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, verso 26, e verso 27, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou, coroa da sua criação. Nós somos os únicos que temos impressos em nós a imagem e semelhança de Deus. Esse ser humano, o qual já tinha sido posto por Deus, não só como coroa da sua criação, mas vice-regente da criação. Quando o Senhor vai dizer, ainda no verso 26, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra, ou seja, sobre toda essa terra que eu criei com a minha bondade, com o meu amor, com a minha sabedoria. Agora esse ser humano é colocado também como mordomo da sua criação. Esse ser humano recebe a incumbência de cuidar do jardim de Deus para Deus. Então Deus nos fez a coroa da criação, nos fez vice-regentes da sua criação e nos colocou como mordomos da sua criação. À humanidade foi dada a tarefa de cuidar, de gerir, de administrar a criação, a terra, o planeta, tudo isso que Deus criou. Os céus é do Senhor, mas a terra Ele confiou aos filhos dos homens, diz lá o Salmo 115. Então a pergunta, irmãos, que fica é: como nós, que somos igreja de Jesus nesse mundo, nessa terra, nesse tempo, fomos colocados como farol da humanidade, tendo como referência Jesus, o ser humano por excelência. Como é que nós damos cabo dessa incumbência que nos é dada por Deus, de cuidarmos, gerirmos, administrarmos a criação? Como damos conta
da nossa incumbência dada por Deus de sermos mordomos desse planeta, dessa terra, desse mundo. Então, primeiro, precisamos saber que Deus deseja que nós trabalhemos a e na sua criação. Eu lembro um dia, eu estava numa sala de aula e a professora fez a seguinte pergunta para os alunos: caso o ser humano não existisse, como seria esse planeta? E aí um senhor levantou a mão e respondeu: aqui seria um paraíso. Eu pensei assim: paraíso? Isso aqui, na verdade, seria uma selva. Estaria tudo cheio de mato. Tudo cheio de perigos por toda parte. Isso aqui, irmãos, só vira paraíso com a ação humana, debaixo da orientação divina. Eu acho interessante é que o texto bíblico vai dizer, capítulo de número 2, que Deus plantou um jardim no Éden. Plantou, não terminou. Interessante. Deus não fez um jardim pronto. Deus plantou o jardim, mas Deus não terminou o jardim. Até porque se o jardim tivesse terminado, qual seria a razão de colocar o ser humano no jardim? Para cultivar o jardim, para trabalhar no jardim. Porque é isso que o texto bíblico vai nos dizer no versículo de número 15. E o Senhor, Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse. Olha o que tinha sido dito no verso 8. Então o Senhor Deus plantou, não diz terminou, não diz cultivou. Verso 8, então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. Aí no verso 15, o motivo pelo qual Deus o colocou no jardim. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para... Qual o propósito? Para que o homem o cultivasse, trabalhasse nele, lavrasse, embelezasse, desenvolvesse. Então o Adão ia podar as árvores, ia cortar a grama, ia colocar um cercadinho lá ao redor da árvore da vida, ia fazer um banquinho para ele sentar com Eva, para ficar vendo o pôr do sol. E a geração que viesse depois, no mesmo espírito. De modo, irmãos, que se não tivesse acontecido a queda, nós não estaríamos ainda naquele jardim, mas nós teríamos feito de todo esse planeta um grande jardim. Ou, em outras palavras, cada canto dessa terra, belo, bem trabalhado, bem cultivado, bem embelezado, como um jardim. Tudo seria um belo jardim. Interessante que uma vez ouvi um teólogo católico dizendo da sua experiência de ter ido para determinado lugar dar palestras, e ele foi recebido por um colega protestante. E aí, em determinado momento, eles iam fazer um passeio, e eles saíram do lugar onde estavam, e esse teólogo começou a observar ao redor e perceber como tudo era tão bem cuidado. Havia flores em cada janela, tudo decorado.
E esse teólogo disse ao seu colega: eu acho que a gente não precisa nem mais fazer o passeio, porque aqui já é bonito. Ao que o colega respondeu: na verdade, isso é teologia protestante, que diz que nós estamos aqui para embelezar esse mundo. Eu chamaria isso de teologia bíblica da mordomia da criação, desde o Gênesis, capítulo 2, versículo 15. O ser humano foi colocado aqui para cultivar, para lavrar, para trabalhar, para embelezar, para deixar tudo como um belo jardim. Palavra de Deus. Segundo, a gente dá conta de sermos mordomos da criação de Deus, sabendo que Deus quer que a gente trabalhe e na sua criação, porém sem a destruir. Nós podemos trabalhar nela, nós podemos desfrutar dela, nós podemos extrair dela, nós podemos fazer derivados dela, nós podemos nos servir dela, mas nós não a podemos destruir. Por quê? Porque veja que logo após a palavra cultivar, vem a segunda ação que Deus ordenou ao homem em relação àquele pedacinho de terra que lhe estava confiando. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse, protegesse, vigiasse. E um significado desta palavra é preservar-se. Ou seja, isso que nós chamamos hoje, nos achamos tão modernos, tão conscientes. Isso que nós chamamos hoje de desenvolvimento sustentável, já está em Gênesis 2,15. É para desenvolver, é para produzir, é para usufruir, mas sem destruir. Nós, se tivéssemos como humanidade ouvido Gênesis 2,15, hoje estaríamos num mundo altamente tecnológico, mas em perfeita harmonia com a criação, com a natureza, energia verde em toda parte. Por que Deus, ao mesmo tempo que Ele deseja que nós usufruamos, trabalhemos, desenvolvamos a criação, Ele, ao mesmo tempo, não quer que nós a destruamos? Bom, primeiro porque Ele ama o que Ele criou. Quando Ele criou, Ele olhou para o que Ele criou, e o que o texto bíblico disse? Que Deus olhou e viu que tudo era bom? Foi isso? Não! O texto bíblico vai dizer que Deus olhou e viu que tudo era muito bom. Verso 31 do capítulo de número 1 do Gênesis. E Deus viu tudo quanto fizera. E qual que foi a avaliação dele? E era muito bom. Muito bom. Então, você já teve a experiência assim de fazer um trabalho, você se dedicou, você deu o seu melhor, você suou, você chorou, porque coisa boa custa. Algo bom para ficar bom, desce suor do rosto. Mas depois que você olha e vê o resultado, e você fala, puxa, ficou bom. Vem assim o quê?
uma satisfação, um sentimento de realização, uma alegria. Puxa, ficou bom. Agora imagina alguém chegar e pegar isso que você fez de forma tão custosa e jogar no chão. E pisar. Chutar. Como se não fosse nada. Rasgar tudo que você fez. Imagine você acabou de limpar sua casa. Está tudo limpinho, brilhando, você passou o dia. A sala lá, piso. Aí chega alguém com um sapato cheio de lama. Como que você ia se sentir? Me diga. Você ia ficar feliz? Ah, isso aí, ó, vai embora mesmo um dia. Você ia fazer isso? Ia nada. Você aí que trabalha no computador, fica lá digitando, faz o seu trabalho, fecha o seu arquivo, termina a sua monografia, né? Cansa, estudar cansa. O Salomão já disse que estudar deixa exausto o corpo. Aí depois de um dia assim, aí você vai entrar no arquivo. Epa, cadê meu arquivo? Alguém maldosamente entrou e deletou. Jogou na lixeira. E deleta. Não existe mais, acabou, foi destruído. Como você se sentiria? Então é isso que Deus sente. A criação de Deus é obra-prima do Senhor. Nós somos o ápice. Mas a criação ao redor é muito boa. É uma obra-prima. De modo que Deus se ressente com a destruição da sua criação. E eu vou compartilhar com você 2 textos bíblicos, para você que acha que Deus não está aí nem se importando. Primeiro, Deus não só se importa, Deus não apenas se ressente, mas Deus vai pedir contas. Deus vai pedir contas de quem destrói a criação. Veja Abacuque capítulo 2, 17. A violência cometida contra o Líbano. Você sabe o que era o Líbano? Um lugar cheio de árvores. A violência cometida contra o Líbano te cobrirá, bem como a matança feita às feras te amedrontará, por causa do sangue derramado e da violência contra a terra. A violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Claro, porque se mexem na nossa casa, se destrói a nossa casa, mexe com a gente. Mexe com a gente que mora nela. Apocalipse, Novo Testamento, 11, 18. As nações se enfurecem. Então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos e de dares recompensa a teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruíres os que destroem a terra. Deus se importa. Deus se ressente. Deus pedirá conta de quem destruiu a sua criação. E por que Deus quer que a gente usufrua sem destruir? Porque Ele quer que a gente desfrute de todas essas coisas, não apenas boas, mas muito boas, que Ele criou, para o nosso deleite, para a nossa alegria e para o seu louvor.
Por que chega assim, tempo de férias? Não, porque tem gente que pode falar assim, pastor, para mim, esse mundo aí, essa natureza, está tudo corrompido. Pois é, né? Só que quando chega época de férias, vai para a praia. Vai para o campo. Vai para o sítio. Não está tudo corrompido. Pelo jeito não está tão corrompido assim, né, gente? Tem muita coisa boa, não é verdade? Por que a gente faz isso? Ou pelo menos a maioria de nós faz isso. Quando dá, escapa. Porque faz bem. Estar mais em contato com a natureza faz bem. Faz bem para a alma, faz bem para o corpo, faz bem para a mente, faz bem para a saúde emocional, faz bem inclusive para a vida espiritual. Você veja que quando Jesus ia orar, ele não ia para o centro tumultuado de Jerusalém. Para onde que ele ia? Para o monte. Ele ia orar onde? No jardim das oliveiras. Porque parece que quanto mais perto da criação, mais perto do Criador. A gente aprende de Deus. Esse é um outro motivo pelo qual Deus não quer que a criação seja destruída. Porque Deus fala por meio dela. Deus se revela por meio dela. A criação tem as digitais de quem a criou, de modo que ela é testemunha visível do Deus invisível. Ela é missionária do Criador em todo lugar. Até os lugares mais fechados, onde não entra um missionário, lá Deus tem um missionário, a criação. Aliás, vários missionários. Pega lá o Salmo 19. A sua voz ecoou por toda a terra. Eu já contei de um homem que vivia no tempo da cortina de ferro, na União Soviética, onde era proibido se ouvir a respeito de Deus ou de qualquer outra religião. Imperava o ateísmo. Ateísmo. E uma pessoa ali, um homem, um dia parou de frente para uma árvore e ficou olhando a árvore. E ficou olhando. E aí, ele que conta o testemunho, ele diz que ele chega à seguinte conclusão: lá na União Soviética, atrás da cortina de ferro, um ser humano olhando para uma árvore, chega à seguinte conclusão: tem que haver um Criador. Não é possível que isso tudo aqui é obra do acaso. Veio de uma explosão, não faz sentido. Não é racional. E hoje ele é um crente. Que sai, ele tem um conjunto. Ele sai pregando por meio da música e contando esse testemunho. Ele se converteu olhando para uma árvore. Num lugar onde não tinha Bíblia, não tinha nada. Ele se converteu. A árvore foi a missionária de Deus, a pregadora do Criador. E não é isso que Romanos capítulo 11, 19 a 20 diz? Que Romanos 1, 19 a 20 diz? Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos
claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Se eles não querem ver, é outro assunto, mas está lá, diante dele, o testemunho da criação. Há um Criador. Há um Criador. Há Deus. Há mais do que os olhos veem. E há salvação em Cristo Jesus. Então, eu não sei se você sabe, mas no nosso projeto de igreja, uma das nossas metas é a diminuição da nossa produção de lixo. E nós já avançamos alguma coisa. E por que fazemos isso? Porque adoramos a natureza? Não. Mas porque sabemos que é obra de Deus. E nós somos mordomos dela. Ou melhor, de Deus. Cuidando dela. Para Deus. Nós precisamos cuidar bem do nosso jardim. O Senhor não vai cobrar depois de Adão o que aconteceu no Monte Fuji, no Rio Ganges, na Floresta Negra. Mais para frente o Senhor vai cobrar de Adão o que aconteceu no seu jardim. Conosco vai ser a mesma coisa. Deus vai pedir contas de como cuidamos do nosso jardim. A gente faz isso porque a gente acha que fazendo isso vai resolver tudo? Não. Mas é que a gente não quer ser mais parte do problema, mas da solução. Então, irmãos, quando você amanhã sai aí nessa cidade, que é o nosso jardim, quando você não jogar o lixo na rua, mas você segurar até encontrar o lugar adequado para destinar o lixo, quando você fechar a torneira pingando, quando você economizar energia, quando você, claro, e eu, se tivermos condições, arrumar lá o carro para poluir menos, se tiver condições, claro. Tudo isso não faz apenas parte da nossa mordomia para com a criação, mas do nosso testemunho, como povo de Deus, deixado nesse mundo, para ser sal da terra e luz do mundo, a respeito de tudo.